Olá amigos, tudo bem? Hoje, 1º de maio de 2020, estamos aqui para tratar um pouco da história do direito do trabalho e também a origem dessa comemoração no 1º de maio. Bom, basicamente o direito do trabalho, mais especificamente no Brasil, para a gente tentar fazer esse recorte, ele se originou no pós-escravidão, né? Até porque durante a escravidão a maioria dos trabalhadores era escravo, ou mesmo os trabalhadores livres que moravam nas cidades ou no campo, trabalhavam em formas rudimentares de relações de trabalho. No máximo havia um trabalho eventual, ou mesmo que fosse um trabalho habitual, era um trabalho muito informal, não havia essa estrutura jurídica que temos hoje, nem a preocupação em ter uma estrutura jurídica como nós temos hoje. Porém, depois da abolição da escravidão, com o aumento populacional das cidades, né, com o êxodo rural, iniciou-se uma nova fase no Brasil de industrialização. E aí, consequentemente a essa industrialização, era necessária a criação de um mercado interno e, claro, comercialização desses produtos, transporte e todos os serviços correlatos nessa nova era do Brasil, no início do século XX, 1900 e pouco, né? E aí, por conta da necessidade então dessa industrialização, foi necessário de alguma forma que se regulamentasse e que se limitasse a exploração do trabalho, que na época chegava a 12, 15 horas diárias para praticamente todos os trabalhadores. E além da limitação, pela própria necessidade do ser humano de não trabalhar tão exaustivamente, também era necessário, por outro lado, que se disciplinassem os trabalhadores. Então, meio que o direito do trabalho agiu como um equilíbrio nessa relação entre os trabalhadores e os grandes empresários, os industriais. Porque os industriais até aceitavam a redução da jornada, né, de acordo com aquelas lutas sociais, né, diante daquelas lutas sociais, eles acabaram aceitando a redução das jornadas. Porém, o direito do trabalho também foi importante para essas empresas, porque dava a elas todo o poder diretivo de controlar a prestação de serviços, de garantir ali a sua empresa, a sua propriedade, a sua circulação de bens, né? Então, o direito do trabalho ele acaba servindo para a empresa como um fator moralizante das relações de trabalho, moralizante sobre o empregado. Um exemplo para vocês. O salário é pago apenas no quinto dia, até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Ou seja, o trabalhador tem que cumprir o mês todo para somente então receber o seu salário. E as férias também. O trabalhador tem que trabalhar o ano inteiro para depois poder tirar férias, né? Com raríssimas exceções quando de iniciativa da empresa. Então, somente por esses dois exemplos nós já percebemos como o direito do trabalho, por um lado, ele é uma garantia para os trabalhadores, naturalmente, a partir de suas lutas no início do século passado, e o direito do trabalho é bastante extenso realmente, né? Garante o mínimo existencial para esses trabalhadores, mas por outro lado, também garante aos empresários todo o controle da sua atividade e também moraliza a relação de trabalho e faz com que o empregador tenha controle sobre os atos do empregado, sob pena de justa causa, né, se houver uma insubordinação, alguma conduta faltosa por parte do empregado. Então, nessa linha que o direito do trabalho foi criado. Eu costumo até dizer que o direito do trabalho é a válvula da panela de pressão. Porque no século passado, as relações sociais, nessas relações de trabalho principalmente, estavam muito conflituosas, porque o direito do trabalho era pós-escravidão, né? E a ideia de muitos empregadores era a mesma dos senhores de escravos. Então não se aceitava pagar bons salários, não se aceitava um trabalho em jornada razoável, né? Só queria se exigir trabalho, mas sem nada em troca. E aí os trabalhadores, naturalmente como seres humanos, se indignaram, começaram a se levantar contra isso e, para que não se perdesse o poder do Estado, o poder das empresas,
acharam melhor regular essas relações, dando direitos, né, garantindo direitos recíprocos, do que simplesmente ignorar e correr o risco até de uma revolução, né, de esquerda, assim, uma revolução socialista, como na época estava ocorrendo em outros países. Então foi uma concessão, claro, totalmente a contragosto, mas foi uma certa concessão diante das lutas dos trabalhadores. E a partir disso, então, nós tivemos várias legislações esparsas desde o início do século passado, até que em 1943, no dia 1º de maio, inclusive, tivemos a consolidação das leis do trabalho, ou seja, fizeram uma compilação, claro, não só pegaram as leis existentes, mas também criaram novas normas e fizeram tudo isso em apenas um código legal, para até facilitar a leitura. E depois dessa CLT, foi criada a Justiça do Trabalho, depois vieram novas normas e com o tempo o direito do trabalho foi se evoluindo para chegar como estamos aqui hoje. Estamos, infelizmente, em uma fase de retirada de direitos, mas de qualquer forma isso pode ficar para uma conversa para outro dia. Agora, somente para finalizar, tratando da história do 1º de maio. O 1º de maio tem uma história bastante controvertida, né? Várias pessoas contestam a versão original, mas por ser a mais aceita, é essa que eu vou demonstrar para vocês. Basicamente, o 1º de maio ele provém de uma luta dos trabalhadores na cidade de Chicago, no dia 1º de maio de 1886, e pela insatisfação geral com as condições de trabalho na época, que chegavam a cerca de 16 horas por dia, por 6 dias na semana, ou seja, praticamente 100 horas por semana de trabalho, sendo que hoje no Brasil, para se ter uma ideia, a jornada limite é de 44 horas semanais, né? Então, nesse abuso, nessa superexploração dos trabalhadores, é que se iniciou esse movimento. Claro que tivemos diversos outros movimentos em vários outros países, mas essa é a versão aceita. E, por coincidência ou não, em 1º de maio de 1943 é que tivemos promulgada a nossa Consolidação das Leis do Trabalho, que não é a única lei trabalhista, mas é a mais conhecida, é a mais ampla e é muito relevante para as relações do trabalho. Lembrando sempre, como eu disse, que o direito do trabalho é uma válvula para segurar essas pressões sociais, né? Então, naturalmente, conflito sempre haverá. Porque, por um lado, o empregado sempre quer receber mais, a classe trabalhadora quer receber mais e o empresário quer pagar menos. Isso acaba sendo natural no próprio sistema capitalista. A grande questão é que precisa haver um equilíbrio, uma garantia mínima aos empregados por parte da empresa e também por parte do Estado, né? Isso é muito importante e talvez a gente continue esse tipo de assunto em outros vídeos. Mas até aqui então agradeço a sua presença por aqui e aguardem novos vídeos. Até mais!